Bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu ver o horário, 5h29 da manhã. 5h29. Hoje é 13 de fevereiro de 2026. Hoje é sexta-feira. Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu até levantei 5 horas certinho, só que eu tinha que esperar um aplicativo aqui dar condição para mim estar ligando a live. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Hoje é dia de oração. Então nós estamos aqui no propósito de orar. Que Deus nos abençoe. E aí eu vou convidar você aí do outro lado para que nós possamos orar. Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou esperar as pessoas chegarem. Eu acabei de ligar os aplicativos agora. Estou ao vivo no Instagram e também no TikTok. Então eu vou esperar um pouco e que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Esses dias eu não estou fazendo live à noite, estou andando muito cansado. Sempre vou dar prioridade na parte da manhã. Mas oração também a gente tem que dar prioridade, né? Pedir que o Senhor dê misericórdia para a gente, que a gente possa continuar caminhando no caminho do Senhor. Então, que essa live possa ser proveitosa para cada um de vocês. Marina Brito, 82, bom dia Marina. Maria Ramos, Orlando 247, bom dia também. Ivone Estrela, bom dia Ivone. Então, graças a Deus, hoje eu estou ao vivo nos 2 aplicativos, né? No Instagram e no TikTok. Ontem eu não consegui fazer a live no TikTok devido a um problema no meu telefone. 66, 73, 72, 26, 98, 43, 4. Prote Chato. Otoniel Costa, 925, Jonathan Santos, Marcos Lago, Giovanni João, Anel Silva, Washington Silva, Lelei Manda, Xleide Maria, Elísio Lima, Cauã Primax, Eduardo Bichete e David Juan 75. Deixa eu ver se não for chegar mais, eu já vou dar início. Boate Chacrisha. Então, pessoal, o propósito hoje é sexta-feira, Kenneth Câmara, fazer oração. Robert, hoje toda sexta-feira eu gosto de fazer oração, estar em contato com o Senhor Jesus. Se você está do outro lado aí, espero que você também queira fazer oração. Zilma Duarte. E geralmente quando eu vou orar, eu dobro meu joelho. Eu vou convidar você também para dobrar seu joelho. Mas antes de eu orar, eu sempre canto Somente Crer. Tudo é possível, né? E Arlindo Rainer. Bom dia, Geraldo. Bom dia.
Então eu vou arredar a minha cadeira para trás e vou começar a cantar somente creio e depois eu vou orar, tá? E se você tem propósito de fazer uma oração também, eu convido você aí do outro lado a estar dobrando o seu joelho para que nós possamos orar. Você pode orar para a sua necessidade. Eu não sei qual que é a sua necessidade, né? Então eu já vou inclinar já o telefone para cá e já vou puxar a cadeira para lá que eu vou dobrar meu joelho, tá? Se você puder dobrar o joelho é bom, né? Eu gosto sempre de estar orando ajoelhado, gosto de orar sempre nesse horário antes do sol nascer, né? Mas Deus sabe de toda essa coisa. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã eu venho a Ti humildemente falar com o Senhor. Só o Senhor pode me entender, Pai. Sou necessitado de Ti, Pai. Tenho as minhas debilidades. Estou pronto a render a minha vida a Ti, Senhor. Que eu possa continuar no caminho do Senhor, levando a Tua palavra, recebendo a Tua palavra, alimentando de Ti, Senhor, me preparando cada dia mais para estar na Tua presença, Senhor. Que eu possa, Senhor, mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas debilidades, um dia dando um passo mais próximo de Ti, Senhor. Que eu esteja pronto, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar comigo, tanto aqui na terra, quanto onde o Senhor quiser, Pai. Eu sou necessitado de Ti, e renova minhas forças, me fortalece, me santifica, me ajuda, Senhor. Eu a vencer a eu mesmo, Pai. Que eu possa dar bom testemunho, que eu possa levar a palavra ao cativo, ao cativeiro, que essa palavra possa chegar às pessoas trazendo bênção, trazendo vida, trazendo força, ânimo para que elas possam entrar no caminho do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo que eu continue animado, que eu continue fazendo a Tua vontade. Eu me rendo a Ti, Senhor. Se o Senhor na terra precisa de pessoas para falar de Ti, o Senhor usa pessoas, que o Senhor possa estar me usando e que eu possa fazer a Tua vontade, Senhor. Que eu seja um soldado do Senhor aqui na terra. Pode ser um soldado raso, Senhor. Mas usa-me, Senhor. E eu estou aqui rendendo a Ti para trazer a palavra do Senhor, Pai. Eu sou
Agradecido ao Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor me guardou antes de eu nascer, antes da fundação do mundo. O Senhor já predestinou, Pai, para que eu estivesse aqui nesse momento, nesse exato momento, nessa hora predestinada, com pessoas que estão tanto na internet, tanto no Instagram quanto no TikTok, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E aqui estamos, Senhor, me dedicando à Sua vida, e que eu continue dedicando com vigor, com saúde, com alegria, para levar a Tua palavra. Eu lhe agradeço, Senhor, pela Tua mão, pela Sua misericórdia, por eu chegar bem do trabalho. Isso é maravilhoso. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Tanto perigo que tem nessas estradas. Eu sou um motoboy, o senhor sabe. É um trabalho muito perigoso. Tem muitas adversidades. Como é maravilhoso a gente chegar em casa um dia após dia. E eu estou aqui, agradecido, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, pelo sustento dessa casa, Senhor. Também, Senhor, quero pedir pelas pessoas que estão na internet. Elas também têm as suas necessidades. E eu não sei qual é a necessidade delas, Senhor, mas o Senhor sabe. Ajuda elas, Senhor, a vencer, a conseguir os seus objetivos da sua oração. Espero que cada um esteja orando, que cada um esteja dobrado seu joelho, na intenção de aproximar mais de Ti, Senhor. Essa vida aqui é passageira. Tudo passará. Passarão céus e terra, mas a Tua palavra não há de passar. O Senhor deixou a Tua palavra. É o mais bem precioso que nós temos. Não é carro, não é dinheiro, não é nem saúde. Saúde é bom. Mas é a Tua palavra. Porque a Tua palavra sara, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra nos arrebata ao Senhor. E eu estou ao alvo, Senhor, da minha arrebatação, da minha vida espiritual, que eu possa ser salvo, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Todos que estiver ligado comigo será ligado no céu, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor. Tenha misericórdia da minha família, dos meus entes queridos. Se uma pessoa te faz bem aqui na terra, que ela seja beneficiada por isso, Senhor. Eu intercedo por essas pessoas. Tenha misericórdia de quem não tem a Tua palavra, que não tem a Tua revelação. O propósito dessa live é, Senhor, é levar Jesus para essas pessoas que estão no Instagram e no TikTok. Muitas vezes as pessoas não estão querendo mais ouvir a Tua palavra. O Senhor mesmo disse que chegaria um tempo que elas teriam sede da palavra de Deus, mas elas não acham em lugar nenhum. Ninguém quer falar de Deus, ninguém está querendo escutar as coisas necessárias para que você receba o Senhor, que você possa mudar a sua vida, render a sua vida a Deus. E nós estamos aqui, Senhor, como um soldado, levando a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, eu peço também, sempre vou estar pedindo pela vida do nosso pastor. É o nosso pastor que traz a Tua palavra, traz o seu pensamento. E ele nos alimenta com alimentos espirituais. Então eu peço pela vida dele, da sua esposa, dos seus familiares. Mas também, Senhor, peço pelos nossos ministros, que ajuda ele ali, que estão na estrada, correndo, indo a lugares, levando a palavra às pessoas, Pai. Peço também pelos nossos diáconos, os homens que controlam, que são os policiais da igreja, que organizam, que estão ali sempre nos ajudando, Senhor, ao ministério do Senhor. Peço pelos nossos irmãos da igreja, que cada um esteja forte na sua fé,
caminhando no caminho do Senhor, que não saiam da fila, continue no trajeto do Senhor. Quem vai vencer é quem prosseguir no caminho do Senhor. Hoje tem pessoas que estão bem, estão alegres, estão na tua presença, mas amanhã elas já mudam de caminho. Que a gente possa ser umas pessoas persistentes no seu caminho. Porque quem vai vencer é quem é persistente, quem continua no seu caminho, Senhor. E que eu continue no seu caminho, caminhando, levando a tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Não sou muito de orar demais, mas o que eu posso eu oro. E aí eu vou trazer a mensagem, perguntas e respostas, a continuação dela, para dar 1 hora de live e eu encerrar a live. Apesar que eu comecei um pouco tarde, mas tá bom. Então, toda vez quando a gente ora, eu é assim, o Espírito Santo vem e aí eu sinto calor, gente. Eu já falei isso aqui na live. O Espírito Santo vem e você sente calor. Quem recebe o Espírito Santo é o fogo que é derramado dentro da pessoa, né? Então a gente sente calor. Agora está 17 graus. Eu sempre checo a temperatura. Eu nem estava querendo colocar muita blusa, porque eu sabia que ia esquentar. Daqui a pouco eu vou sentir frio. É porque ainda eu estou com o Espírito Santo aqui. Ele derrama em você e você sente calor. E aí daqui a pouco eu vou sentir frio. Mas é assim mesmo. Eu já estou, graças a Deus, eu já estou acostumado. E é uma coisa maravilhosa. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue nada. A gente só consegue fazer a vontade de Deus com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não é nada. Por isso que a palavra fala, não entristeçais o Espírito Santo, porque com ele você está selado. Se você entristecer o Espírito Santo, você não consegue nem ser salvo. Então eu estou na perguntas e respostas da página 22. Olha, eu li até um bocadinho bom, não, mãe. Será? Ué, não é possível. Eu acho que eu não li esse bocadinho bom, não. Será? Deixa eu ver aqui, gente. Só um tiquinho aqui. Não, acho que eu não li isso tudo, não. Tem condição, não tem? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que dar uma captada. Não parece que eu li mesmo, bicho. Não, e você acredita que eu já li isso mesmo? Sério? Não, eu li pra caramba. Não, eu li mesmo. Vocês acreditam que eu li? Eu li, gente. É verdade, eu li isso tudo aqui já. Rapaz. Eu não tô brincando não, ué. Então vamos lá. Então vamos dar continuidade. É 1 hora de live. Eu comecei 5h29, só pra vocês saberem, tá? Então vamos lá. É o Elias, o qual vem pregar para os judeus. Oh, sim, o homem real que viveu na terra. Ou será o espírito de Elias em algum outro homem. Então aqui, ó, ele está falando que quem vai vir vai ser o Elias. Ou será outro homem, pode ser qualquer um homem, mas que tenha o espírito de Elias. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus vai mandar um anjo, um Elias na terra para restaurar a palavra de Deus, ele manda um espírito do Elias. E aquela pessoa que está na terra rendido às coisas de Deus,
ela pode ter o espírito de Elias. Mas geralmente isso já é um profeta, um homem já destinado a Deus, Deus do seu nascimento. Mas quem que ele está falando no espírito de Elias? Que na realidade ele está falando dele mesmo. É o nosso profeta William Marlon Branham, que ele nasceu predestinado para trazer a palavra de Deus como profeta dessa era, dessa sétima era. Porém, o nome dele é William Marlon Branham, mas o espírito dele é de Elias. Agora, se eu pudesse responder isto corretamente, eu poderia lhe contar a respeito de Enoque. Veja, mas eu não posso fazê-lo. Veja, a única coisa que sei é apenas que as Escrituras dizem o que isto será. E agora pode ser que eu estou meio propenso a. Agora, deixe-me dizer isso dessa forma. E espero que as fitas, os irmãos das fitas, compreendam isso. Estou propenso a crer que será um homem ungido com o seu espírito. Porque, veja, ele diz, não, sobre Eliseu não repousou o espírito de Elias sobre Eliseu. Veja, o espírito de Elias, ele fez exatamente como fez Elias. Vejam, então, sei eu, mas eu não posso dizer que isso é verdade. Eu não sei. Veja, estou sendo honesto com vocês. Eu não sei. Irmão Branham, poderia você responder esta para mim sobre batismo? Mateus 28, 19. Ensina o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Pedro, em Atos 2,38, no nome do Senhor Jesus. Quando aconteceu essa mudança em Atos dos Apóstolos, agora, eu creio no nome do Senhor Jesus. Bem, irmão ou irmã, seja quem for que escreveu isso, não aconteceu nenhuma mudança. Veja isto. E Pedro fez exatamente o que disse para fazer. Agora, se alguém vem e diz, use os títulos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles fizeram o que Pedro disse para não fazer. Perante o que Deus disse para não fazer. Vem, agora Jesus disse que vamos apenas tomar um pouquinho. Eu apenas quero lhe mostrar algo aqui. Notem. Agora observe. Se você está aqui, a pessoa, eu vou colocar 3 partes de material aqui. Agora veja. O irmão Branham posiciona 3 objetos para ilustrar. Este é o Pai, este é o Filho e esse é o Espírito Santo. Como as pessoas trinitarianas creem neles, creem que eles são 3 títulos separados. Eles creem nisto. Bem, então, agora deixe-me. Então, em Mateus 28, 19, Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não me perdoe, estou criando Atos agora, ou em Atos 2. Eu creio, não? Lucas 24, 49, que estou citando. Ele disse, deixe-me ler isso, então saberei. Veja. E então, porque outro dia eu disse que quando eu quero ter certeza de ter isso corretamente. Eu conheço isso. Eu conheço isso. Vamos começar no capítulo 16 do 29. Então,
Quando os 11 se assentaram para comer, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, o monte que Jesus lhe tinha designado. Sobe, vem, Branca. Sobe, vem. Vem cá. Vem, Branca. A minha gatinha quer subir em mim, mas tem hora que ela não sabe o que ela faz. Ô, Branca. Branca. Vem. Vem, sobe. Anda, Branquinha. Aí subiu. Olha ela aí. Ela fica aqui, tem hora que ela desce. E quando ouviram adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: todo poder no céu e na terra é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus falou. Agora, onde está o poder de Deus? Onde está Deus? Se todo o poder do céu e todo o poder que está na terra foi dado, agora onde está Deus? Aí está Ele. Veja. Veja. É isso que está falando a você, correto? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a esfera trindariana disto, eu te batizo em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Isso não está nem mesmo na Santa Escritura. Bem, eles dizem, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. E colocam um nome antes de cada um. O nome, observe, aqui não disse batizando-os nos nomes. No nome, um nome. No nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vem. Agora eu quero lhe perguntar. É Pai um nome? A congregação? Não. Filho um nome? Não. Não. Quantos pais estão aqui? Qual de vocês se chamam pai? Quantos filhos tem aqui? Quantos humildes tem aqui? Vem, bem, qual de vocês se chama pai? Filho ou humano? Vem. Como uma mulher disse, certa vez, ela disse, irmão Brano, o Espírito Santo é um nome. Ele é uma pessoa. Eu disse, sim, Senhor, eu sou uma pessoa. Mas o meu nome não é pessoa. Eu sou uma pessoa, veja, meu nome é William Brano. Mas eu sou uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É isso que ele é. Não é um nome. É um título da pessoa de Deus. Vem. É um título para a personalidade de Deus. Que ele é agora. Agora, se ele diz, ide por todo, ide, portanto, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não em nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Ou melhor, não nos nomes do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E seu Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes? Então, e agora? Digamos que seja nome. Bem, qual deles? Você quer chamar um deles de nome? Qual é o nome? Se você deseja chamar o título de nome, então qual? Depois eu vou ver se eu dou uma palavra sobre isso. Eu só vou fazer a leitura, mas eu devo dar uma palavra sobre isso. Nome, em qual dos títulos você deseja batizar? Do Pai ou do Filho? É singular, veja. Então, quando a Bíblia fala para você batizar no nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está falando no nome. Ela não está falando nos nomes, no plural, ela está falando no singular. Se ela está falando no singular, ela está falando de uma pessoa, de um espírito. Cada Espírito Santo tem um nome. E esse nome é o Senhor Jesus Cristo. Então, cada pessoa que é batizada errada, devido à Igreja Católica, essas igrejas não têm revelação de Deus, elas batizam errado. Então, para você ter o batismo correto, você precisa ser batizado no nome, não nos nomes. Mas no nome tem esses 3 títulos, essas 3 características. E a característica é Pai, Filho e Espírito Santo. Essas são as características. Mas o nome é Senhor Jesus. É nome, não é nomes, não. Nome. Então, esse nome tem 3 características, que é um nome só, que é o nome do Senhor Jesus. Então, você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o seu batismo ser correto, como João batizou, como Pedro batizou. Agora, isto é que você está fazendo aqui em Mateus. Você está lendo apenas a última parte disso. Como eu simplesmente isto, se você lesse uma história de amor e dissesse a João e Maria, vieram felizes para sempre, viveram felizes para sempre. Veja, é porque você não sabe quem são João e Maria. Volte e comece da sua história. Descubra quem são João e Maria. Vem. Agora voltemos aqui. E esta é a última parte do livro de Mateus. Como se você apanhasse um livro e dissesse João e Maria viveram felizes para sempre. Isso foi João. Jones e Maria, fulano de tal. Isso foi. Não. Aquele foi João. Aquele foi João, o Henrique. E aquele era fulano de tal. Este é João, alguém, e fulano de tal. Não, você não sabe ainda. Veja, você, a única coisa que faz a fazer para ler, para ter certeza, é voltar no livro e ler. Veja você, não pode apanhar um pedaço aqui. Você tem que colocar toda a coisa junta para tomar por 4. Agora, volte para o princípio, para o primeiro capítulo de Mateus. E ele segue e mostra a genealogia, descendo no primeiro capítulo. Então, isso desce para o versículo 18 e diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Está isso certo? A congregação diz amém. Agora eu quero lhe perguntar algo.
Agora ouça novamente. Vocês chamam isto. O irmão Brano aponta para cada um dos três objetos com ilustração. Quem é esse? Deus, a congregação, Pai, Deus, o Filho, Deus, Espírito Santo. Agora, quem é esse Pai? Quem é esse Espírito? Quem é esse Filho? Correta, congregação. Isto agora. Quem você disse que era esse? Deus? Quem? Espírito Santo? Espírito Santo? Correto agora? Tudo bem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Enquanto Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, chamou-se ter concebido do Espírito Santo. Então ela concebeu do Espírito Santo. Um Espírito. A congregação diz, o Espírito Santo. Agora, eu pensei que vocês dissessem que Deus era seu Pai. Agora, tem algo errado aqui. Ele não poderia ter dois pais. Você sabe disso? Vem. Agora, há algo errado. Agora, qual desses homens, se eles são três pessoas, qual deles é o seu pai? A Bíblia diz aqui, claramente, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deus, o Pai, não teve nada a ver com isso. E Jesus disse que Deus era o seu Pai. Jesus disse que Deus era seu Pai. E sabemos que Deus era seu Pai. Então, ele teve dois pais, agora ele é um ilegítimo. Se fosse três deuses aqui no Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa só, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele teria três pais. Então, muitas vezes as pessoas estão batizando com três títulos e ela não recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é uma só pessoa, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Suficientemente claro. Agora você está vendo onde você se colocou? Agora, então José, seu marido, como era justo, e não queria enfadar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, recorde, ele era um homem, um bom homem, agora. E a mão do Senhor está à mão nesse momento. Aqueles que são predestinados apanharão isso, vem. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor. Você está me seguindo na sua Bíblia? A congregação diz amém. Tudo bem. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus Pai, será que isto, que li isso errado? A congregação diz, claro que não, claro que li, porque nela está gerado, não tem nada a ver com Deus. O Pai é do Espírito Santo. E agora sabemos que Deus era seu Pai. Está isso correto? Amém? Então o que é isso? O Espírito Santo é de Deus. Naturalmente, agora, vocês entendem isso? Vem. Deus, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ele tinha dois pais. Então, que tipo de pessoas você adora? Que tipo de Deus você tem agora? Você vem Deus e o Espírito Santo, e Deus o Pai é o mesmo Espírito. E dará à luz a um filho.
E esse companheiro aqui chamará o seu nome Senhor Jesus. Será chamado Jesus Cristo. Mas como ele é Senhor, então você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, para quem vem a palavra, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que, traduzindo, é Deus conosco. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? A congregação diz: Jesus. A Bíblia diz que Jesus era o seu nome. Dá tempo de ler mais um pouquinho. Então, o sujeito aqui tentando debater, uma vez, aqui no tabernáculo diz: o irmão Branco tem encontrado saída para todas elas, mas ele não conseguiria nesta aqui. Diz, aqui mostra 3 pessoas diferentes, perfeitamente. Disse Mateus, capítulo 3 aqui. Estava João de pé, pregando aqui: vem o filho. Subindo para ser batizado, ele entrou na água, foi batizado por João, saiu da água, e eis disse que se lhe abriram os céus, e disse, e veio o Espírito de Deus, como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: e esse é meu filho amado, em quem 3 pessoas distintas, uma só voz, uma só vez. Oh, que coisa! Isso é apenas para mostrar que pessoas sem o batismo é sem a chamada do ofício de um ministro. Não tem nada que está em cima de um título. Isto é correto. E eu poderia tomar aquela pessoa agora, pela ajuda de Deus, e atá-la com tal, no que isso deixaria a sua cabeça zonza. Veja, eu não me importo. Não imponto com o que eu não quero dizer. Isto não sou o correto. Me perdoe, eu não quis dizer aquilo, Senhor. Eu não quis dizer isso. Agora eu senti-me repreendendo aquilo. Veja, então eu não quis dizer aquilo daquela maneira. Eu sinto muito. Eu creio que o Espírito Santo poderia revelar para aquela pessoa algum segredo. Assim soa melhor. É como afinar um instrumento. Quando você faz algo errado, e você pode dizer, como um cristão, você disse algo errado, ele não gostou daquilo. Vejam, aquilo estava me pondo ali. Vem, eu não estou no quadro, de modo algum. Eu estou apenas. Nem mesmo quero me ver ali ou nada. Apenas ele deixa-o fazer a obra. Ele faz soar, mas soar. As trombetas são mudas. A voz ali atrás é o que
produz o som. Agora, veja aqui, o homem interpretou mal a palavra. Veja isso, recordem, está discutindo dos olhos dos sábios e prudentes, revelados aos pequeninos. Então está escondido dos sábios e dos entendidos, mas revelado aos pequeninos. Agora aqui está aquela pessoa, Jesus Cristo. Na terra agora, os céus naturalmente, a atmosfera acima agora, observe. E João testemunhou. Agora aquele homem tem que dizer, aqui está Deus, o Pai, e aqui está Deus, o Espírito Santo, como uma pomba, e aqui está Deus, o Filho, fazendo 3 pessoas. Está errado. João de pé aqui, atrás sabia que esse era o Cordeiro. João disse, sou testemunha de ter visto o Espírito de Deus como um cordeiro. Ali está Deus, o Espírito, como uma pomba. Querendo dizer, agora aí está a mesma coisa que eu disse outra noite. Veja você, em vez de 700, vem o Espírito de Deus. Este foi o cordeiro aqui, o Espírito de Deus. A pomba era Deus, o Espírito de Deus descendo do céu, e uma voz do céu, dizendo, este é meu Filho amado, em que me comprazo habitar. E foi-me dado todo o poder, no céu e na terra. Vem, vem. E este é ele. Agora, qual era o seu nome? A congregação diz, com certeza, vem. Era Jesus, Senhor Jesus. Então, assim, a teoria trindariana de ter 3 deuses diferentes, isto é paganismo. Quem está falando é o nosso profeta, tá? Eu só quero dar uma palavrinha para você que está do outro lado. A maioria aí, geralmente, tem a sua religião, tem onde que vai, mas eu queria falar para você ter uma ciência. E esse que está falando aqui, que eu estou lendo, é o nosso profeta dessa era. E toda pessoa tem que crer no profeta. Deus não faz nada sem revelar o seu profeta. Deus usa homens aqui na terra para falar de Deus para você. E Deus revelou isso para o nosso profeta dessa era. O nome dele é William Marlon Branham, com o espírito de Elias. E ele está ensinando para nós que a pessoa tem que ser batizada no nome do Senhor Jesus. Ela não deve ser batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses nomes são o título do Senhor. Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito. Mas o nome dele é Senhor Jesus. E se você não tem o batismo correto, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, você não tem parte com Deus. Isso aqui é um paganismo. Isso aqui é uma trinidariana, que geralmente isso aconteceu na Igreja Católica Romana. E vem de lá até aqui, esse paganismo. Então as pessoas estão sendo batizada errada e não recebeu o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes a pessoa não tem um acesso muito íntimo com o Senhor Jesus, porque ela não foi batizada correta. Ela não recebeu o Espírito Santo, porque ela não recebeu o nome do Senhor Jesus. Para você ser batizado correto, você precisa receber o nome do Senhor Jesus. E a maioria das pessoas não teve essa revelação. A sua própria igreja já batiza errado. E você acha que está certo. Você não tem o batismo correto. Você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus para você receber o Espírito Santo. Que você não seja enganado. Então, assim, a teoria trindariana
de três deuses diferentes. Isso é paganismo. Quem está falando isso para nós é o nosso profeta. Isso nunca foi ensinado na Bíblia. Isso nunca foi ensinado na mensagem do leão, mas foi adotada na próxima, que era anticristo. Pergunte a qualquer um que você quiser, qualquer teólogo, aquilo nunca veio apenas através da doutrina dos nicolaítas. Foi por isso que veio através de Martinho Lutero. Foi por isso que continuou com João Wesley e foi derramado nos pentecostais. Nos dias que os pentecostais saíram, eles foram o grupo somente Jesus. Então só teve um grupo lá que era só de Deus. O resto tudo era paganismo. Agora, isso é errado. Novamente, como pode Jesus ser o seu próprio Pai? Vem, então isso aniquila aquilo. Mas o tempo da águia deve vir. Vem, esta é a hora para endireitar todos aqueles ministérios. Vem. Então o nosso profeta está vindo, trazendo uma mensagem para endireitar. Todo filho de Deus vai captar o que eu estou lendo para ele aqui agora. Ele vai ter a revelação que o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Ele vai entender que o batismo dele é errado. Ele vai correr e vai querer ser batizado no batismo correto e receber o nome do Senhor Jesus. E ganhar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo. A maioria não tem. Por isso que você vê as pessoas são fracas na fé. As pessoas não têm o Espírito Santo, elas não têm revelação. Claro, elas não receberam o nome do Senhor Jesus. O principal é o nome, elas não têm. Mas o tempo da águia deve vir. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. Observe, todos os três, Mateus disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro diz, Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai? O Senhor disse ao meu Senhor, assentai à minha destra. É isso correto, Pai, Filho e Espírito Santo, o Logos que saiu de Deus. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Logos que saiu de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são absolutamente três títulos da pessoa de Deus, manifestada de três modos diferentes, ou três atributos dele mesmo. Então, esses três atributos são manifestados de três formas diferentes, mas da mesma pessoa, do Senhor Jesus. Vou até marcar isso aqui, que isso aqui é muito bom. Vou marcar isso aqui, que eu vou usar isso aqui para mim. Isso aqui vai ser usado para mim agora, a partir de agora. Vou até marcar essa. Então tá dando pra vocês captar aí. Eu vou ter que encerrar aqui, tá? E para deixar isso claro para alguém que não compreendeu, é como os três ofícios do mesmo Deus. Na verdade, são três atributos do mesmo Deus. Deus agindo em três diferentes, sob a paternidade, sob a filiação, sob a dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em três. Você recorda do número do anticristo? 4. Vem, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o nome dele é Senhor Jesus. É absolutamente o Senhor Jesus Cristo. Não vai encerrar lá. Eu vou ter que terminar aqui. Quando batizamos no nome de Jesus, apenas está errado. Apenas batizamos no nome de Jesus. Está absolutamente errado. Estou finalizando.
com muitos Jesuses. Ora, os pais latinos estão cheios deles, Jesuses, mas esse é o Senhor Jesus Cristo. Diz exatamente quem ele é. Existe muitos Brana, se você deixar falar comigo, mas eu sou o único William Brana. Esse é o seu, deve ser o seu nome. Então eu vou encerrar aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Não posso passar, gente. Não posso passar. Então, o batismo correto, já vou recapitular para você que está do outro lado aí. Geraldo, o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Corra, seja batizado no nome correto, ainda há tempo. Você que está aí no Instagram, só você que está no Instagram. Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Eu vou ter que encerrar aí no Instagram, que eu sou obrigado a encerrar no Instagram primeiro, para depois eu fazer publicação. Vocês aí do TikTok, que vocês possam captar isso. Vocês precisam ser batizados no nome do Senhor Jesus. Se você estiver batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo batizado no nome dos títulos dele. Você precisa receber o nome dele. E que Deus possa te dar essa visão para você possa captar. Esses são atributos de Deus. Ele tem esses 3 atributos, mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Corra mais rápido possível e seja batizado no nome do Senhor Jesus, que é o batismo correto. Não seja como a multidão, que é tudo batizado no nome errado, com batismo errado. Seja um batismo correto. Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live aqui no Instagram. Fique com Deus aí.